A lição de número 11 trata exatamente sobre a evangelização dos filhos. E pense numa coisa difícil, é pastorear o coração dos nossos filhos. Eu quero começar essa lição de hoje com duas citações. Uma dos puritanos e uma de Douglas Wilson, desse livro, Filhos Educando Daqui para a Eternidade. Os puritanos diziam o seguinte, isso está sendo citado pelo livro Santos do Mundo, certo? Do autor, esqueci, mas daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele diz o seguinte: os puritanos ensinavam que ser útil na igreja está intimamente ligado a ser piedoso em casa. A santidade em público é totalmente da santidade dependente da vida privada. Além do próprio Deus, ninguém vê com mais clareza nosso verdadeiro caráter do que nossa esposa e filhos. Os puritanos diziam que é no lar que nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Não há um ambiente mais desafiador para o nosso trabalho de evangelização do que o nosso lar. Ganhar quem está de longe, entre aspas, é muito fácil. As pessoas não convivem conosco. As pessoas só conhecem a nossa fala, algumas ações mínimas nossas, mas é difícil ganhar aqueles com quem convivemos 24 horas por dia. É muito difícil evangelizar os nossos filhos, porque eles conhecem todos os nossos defeitos. Eles não apenas conhecem, eles convivem com isso. Eles nos observam em todas as nossas ações. E quando eles têm conhecimento também do Evangelho, aí é que eles passam, não explicitamente a nos julgar, mas nos julgam em suas intencionalidades internas. Olha, papai, vê o comportamento de papai. Agora na igreja, papai. Entendeu? Como contam que uma criança uma vez chegou para a mãe e disse: mamãe, vamos morar lá na igreja. Lá na igreja é bem melhor. Mas por que, meu filho? Lá na igreja o papai é tão bom. Papai é tão diferente, mamãe, vamos morar lá. Então, é um desafio enorme para nós ganharmos aqueles com quem convivemos diariamente. Não é? As esposas, às vezes, ou outras, assim, né, quando elas estão um pouco revoltadas conosco, maridos, e quando esse marido tem um cargo de oficial na igreja, qual é a primeira coisa que ela aponta? É um diácono, né? Não é um diácono da igreja, diácono? Não é? Poxa, tem algum problema, diácono Toniel, não, né? O problema não é. É um desafio, né? Os nossos filhos, né? Quando a gente vai agir de uma maneira mais exortativa, às vezes usando os recursos bíblicos, como diz a palavra, né? Usando a vara para correção, né? Os filhos dizem: oh, lembre-se que o pastor pregou naquele dia, não pode bater, não é? Aí pronto, aí começa a dizer, né? A jogar em nossa face os nossos atos pecaminosos, que nem Deus faz isso, mas os nossos filhos fazem, né? Então, os
puritanos, eles estão certos dentro dessa máxima, né? Ser útil na igreja está intimamente ligado a ser útil e piedoso também dentro do nosso lar, certo? Porque não existe divisões de esfera quanto à nossa piedade cristã. Nós devemos ser piedosos na igreja, no exercício dos nossos ofícios, e devemos ser piedosos em nossos lares, certo? Certa feita, um puritano, ele tinha acabado de chegar em casa mais cedo, a esposa não foi ao culto porque ela estava enferma, e de repente ela olhou para o marido e disse: "Oxe, meu amor, já acabou o culto?" Ele disse: "Não, o culto não acabou, acabou a liturgia, o culto continua." E nós aprendemos na lição sobre teologia do culto que culto é vida em ação, certo? Encerra-se a liturgia, mas o culto continua. Nós devemos testemunhar do Evangelho de Cristo também e, acima de tudo, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por quê? Porque os nossos filhos, as nossas esposas, os maridos das nossas irmãs estão constantemente observando os nossos procedimentos, os nossos atos, não é? Então, por isso que vez ou outra eles lançam em nossos rostos as nossas pecaminosidades e faltas, e às vezes com tanta avidez, não é, diabo? Sim. Pode ser, né? A santidade em público é totalmente dependente da santidade na vida privada. O que eu sou publicamente deve ser a mesma coisa dentro da minha casa, certo? Não há dissociação, separação. Não há separação. Eu devo ser santo dentro da minha casa e devo ser santo fora da minha casa. Ok? Além do próprio Deus, ninguém vê com mais clareza nosso verdadeiro caráter do que nossa esposa e filhos. Eles estão constantemente nos observando e eles conhecem com muita precisão o nosso caráter, o nosso testemunho. E a gente observa que muitos filhos hoje, eles optam por não dar credibilidade no Evangelho, porque não conseguem enxergar o Evangelho na vida de seus pais. E pais que na igreja se comportam de uma forma, mas em casa se comportam de outra forma. Cria-se então uma separação, uma divisão atmosférica de um ambiente litúrgico. Na igreja eu tenho que me comportar de uma forma, em casa eu tenho que me comportar de outra forma. Em casa você é pai, você é mãe, mas você não deixa de ser crente, né? Você não deixa de ser crente porque você é pai e mãe. Muito pelo contrário. Por isso que essa lição é muito desafiadora para nós, porque o Evangelho começa dentro da nossa casa. O nosso primeiro campo missionário não é a África, não é a Europa, não é os bairros de Limoeiro. O primeiro campo missionário nosso chama-se nosso lar. Nosso lar. E por isso que é no lar onde nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Tudo começa do particular para o geral. Então, o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. E esse é o grande desafio nosso. Conquistar, por intermédio do nosso testemunho, aqueles com quem convivemos diariamente. E às vezes é interessante, né? Conta-se também testemunhos de que o pai gostava muito de comprar naquele pessoal que vende no porta a porta, né? Entendeu? E aí um dia o rapaz chegou lá para cobrar, aí bateu na porta, aí o pai disse: "Diga lá, meu filho, que eu não estou não." Aí o menino disse: "Pai, não mandou dizer que ele não está não." E o camarada na porta: "Irmão, ô irmão, pai mandou dizer que ele não está não."
Sabe como é criança, né? Então esse é o nosso desafio, gente. Esse é o nosso grande desafio. Ganhar aqueles que convivemos. Na verdade, não é ganhar, mas apontar o caminho da redenção. Por isso que eu quero tirar esse peso da consciência de vocês. Por quê? Porque não somos os redentores dos nossos filhos. Não somos os redentores dos nossos filhos. Mas somos responsáveis por apontar o caminho da redenção ou apresentar o Redentor. E foi exatamente através desse consolo que eu encontrei nesse livro do Douglas Wilson. E é muito interessante essa colocação do Douglas Wilson, quando ele diz assim: o propósito do pai ou da mãe é, por fim, ser um instrumento de salvação para os filhos. Percebam o termo instrumentos. Nós não somos os redentores dos nossos filhos. E aqui entra um princípio importante da teologia da graça, certo? A teologia da graça nos ensina que a salvação não depende de nós, em nenhuma circunstância. Somos salvos pela graça. Somos salvos por Cristo, conforme Efésios capítulo 2, verso de número 8, certo? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, certo? A salvação é pela graça mediante a fé, ok? Logo tira de mim toda a responsabilidade salvífica, ok? Então eu não posso me martirizar na consciência de que eu posso perder minha salvação, não. Aqueles a quem Cristo chamou, certo? A estes o Senhor sustentará, todos eles, certo? Todos eles. E aí o que é que acontece? Acontece que quando nós entendemos essa teologia da graça, a graça por intermédio da obra de Cristo, certo? Das ações de Cristo por intermédio do Espírito, nos convencendo dos nossos pecados, gerando em nós uma nova vida, nos declarando justo, nos santificando, que é a salvação posicional, a santificação posicional, certo? Que é um ato único na conversão. Também a glorificação, a adoção, eu entendo que não depende de mim. Então depende de quem? De Cristo, certo? Mas isso não me isenta de minhas responsabilidades humanas, que é o que? Me apropriar dos meios de graça, certo? Então percebam aqui, o propósito do pai e da mãe é, por fim, ser instrumento de salvação para seus filhos. Você não é a base que os salvará, mas sim é ordenado a imitar aquele que é o fundamento da salvação. Eu não sou o salvador dos meus filhos, mas eu sou um instrumento por meio do qual os meus filhos vão chegar aqui ao Redentor. E a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade quanto pai e mãe, certo? Quanto pais, é exatamente imitar quem? O Salvador. Imitar o Salvador. E aí Douglas Wilson diz o seguinte: o mesmo ocorre no casamento. O marido não pode oferecer a si mesmo como expiação vicária substitutiva por sua esposa. Em que sentido? Ele não pode morrer em favor da salvação dela, pois ele não é o salvador dela. Daí ele continua dizendo: o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Amém. Porém, o marido é ordenado a imitar aquilo que não é capaz de fazer. Ele é obrigado a imitar a Cristo, o Salvador. Imitar aquele que pode salvar a sua esposa. E aí ele diz: o mesmo acontece no caso do pai e da mãe.
Pais, vocês não são capazes de salvar seus filhos. Não há um botão que pressionar ou uma só decisão a tomar para daí transformar-se em uma base de salvação. Vocês, obviamente, não são graça salvadora para seus filhos, mas são ordenados a imitá-la e a facilitá-la, permeando-a na atmosfera do lar. Deus poderoso para salvar. Qual é a ideia de Douglas Wilson? Nós, pais, devemos imitar quem? Cristo, que é o Salvador dos nossos filhos, e nós vamos imitá-lo onde? Em nosso lar. Em nosso lar. É a partir desse testemunho, é através desse testemunho que os nossos filhos verão Cristo em nós, o Salvador. Então as nossas ações, os nossos atos são importantíssimos. A maneira como nos comportamos em nosso lar é um testemunho vivo do Evangelho e do Salvador que habita em nós por intermédio dos seus filhos. Por isso que o nosso campo missionário mais desafiador é a nossa casa, é o nosso lar. Por quê? Porque ambos se conhecem e conhecem de verdade. Por isso, irmãos, é importante pensarmos sobre este assunto, a evangelização dos filhos. E agora eu quero ler com vocês o Salmo 78, que esse salmo vai ser aqui a nossa base. Embora o texto base seja Deuteronômio, do 1 ao 6, e nós já passamos por Deuteronômio do 1 ao 6, lá quando nós estudamos sobre o culto doméstico, e vai ter também uma lição sobre o culto doméstico, certo? Mais para frente. Então eu quero ver o Salmo 78 e pensar com vocês como é importante essa evangelização dos filhos por meio da tradição oral, dos ensinamentos. E o Salmo 78 é uma grande bênção para nós. Veja comigo, Salmo 78. A gente vai ler do verso 1 ao verso de número 8. Diz a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que vimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então percebam que este salmo ele é extremamente importante para a nossa missão hoje, para a nossa lição. Percebam que um dos objetivos e caminhos de Deus era que os pais transmitissem aos seus filhos o quê? Os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, os caminhos do Senhor. E essa era uma responsabilidade dos pais. Isso era feito por meio da tradição
oral, de pai para os filhos. Então, o Salmo de número 78 é um salmo extremamente didático, é um salmo que tem como objetivo o ensinamento. E é interessante que o contexto que possivelmente esse salmo foi escrito foi exatamente já no período de Davi, porque é atribuído a Asaf este salmo. E aí você pergunta ao texto, o que era que os pais deveriam ensinar aos seus filhos? O que era que os pais deveriam ensinar aos seus filhos? E aí o salmo diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram. Então isso era passado de geração a geração, de geração a geração. Quando a gente pega, por exemplo, o livro de Josué, capítulo 24, nós temos ali no capítulo 24 do livro de Josué um testemunho extraordinário. Josué reúne os líderes, os príncipes, os juízes, os anciãos e os líderes de cada família, certo? E no capítulo 24, do verso de número 1 ao verso de número 13, Josué vai mostrando, a partir de atos históricos de Deus, o que Deus fez desde quando chamou Abraão, tirando do Egito, certo? Tirando da casa de seu pai, Tera, certo? Até a entrada em Canaã, quando o povo já estava habitado, quando o povo já estava consolidado. Então você vê que Josué faz um caminho de redenção, mostrando que em cada período, desde Abraão sendo chamado, desde a preservação do povo quando saiu do Egito, Deus não permitiu que Balaque e Balaão amaldiçoassem o povo. Deus conduziu esse povo pelo deserto, Deus livrou o povo do deserto, Deus abriu o mar, Deus abriu o rio Jordão, o povo atravessou, o povo se estabeleceu. Eles estavam numa terra onde comiam, onde bebiam, onde tinham tudo, de azeite a uva. E aí no capítulo 24, verso 14, o que é que Josué diz? Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais da além do Eufrates, ou os deuses em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí no verso 16, a partir do verso 16, vem o testemunho do povo: jamais Josué abandonaremos ao Senhor, o nosso Deus. Aí faz uma descrição novamente de todos os atos de Deus. O povo chora, o povo se arrepende e reafirma a aliança com o Senhor. Mas a gente passa uma página da Bíblia, quando chega no capítulo 2, verso de número 10, o livro dos Juízes, a narrativa dos juízes diz: e sucedeu o quê? E sucedeu, pois, que cresceu uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos que fizera em Israel. Veja, irmãos, cresce uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Então a responsabilidade dos pais é exatamente essa: ensinar aos seus filhos tudo o que Deus fez, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. Somos os responsáveis por essa transmissão, por ensinar os nossos filhos. E aí eu gosto muito de um comentário do Lu Priolo, eu acho que eu trouxe aqui o seu livro, O Caminho para o Filho Andar, como usar as Escrituras no treinamento dos filhos. Esse livro é extraordinário. Que livro bom! Eu recomendo para todos os pais. E Lu Priolo diz assim: em última análise, não é responsabilidade do pastor, do líder de jovens, do professor da escola bíblica dominical inculcar a Bíblia ao seu filho. Isso é tarefa sua. A liderança da igreja nem sempre é capaz de estar junto do seu filho nos momentos em que as Escrituras devem ser ensinadas. Ele coloca entre parênteses: quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar. Mesmo quando eles oferecem mais instrução bíblica ao seu filho, eles o fazem como seu representante. Qual é a ideia de nutriolo? Não é responsabilidade do pastor e muito menos do professor da escola bíblica dominical ensinar a Bíblia aos seus filhos. Essa é uma responsabilidade sua, pai. O papel da evangelização dos seus filhos é uma responsabilidade sua. Quando o pastor faz, ou quando o professor da escola bíblica faz esse tipo de trabalho, eles são apenas representantes dele. Eles estão apenas lhe auxiliando nesta missão que é única e exclusivamente sua. Aí o nutriolo continua dizendo o seguinte: ensinar a Bíblia aos filhos não é algo opcional. Você recebeu a responsabilidade de ensinar as Escrituras aos seus filhos. A questão não é se você irá ensinar ou não a palavra de Deus aos seus filhos, mas se você obedecerá ou não a sua palavra, ou seja, a ordem de Deus. O que é que os pais deveriam fazer? Ensinar o que eles ouviram, o que eles aprenderam, o que lhes contaram os seus pais. Então essa responsabilidade não é opcional. Aí ele diz: independente do que você crê ser seu papel como pai, nada que faça para, por e com o seu filho é mais importante que isso. Ou seja, não adianta dar uma boa educação secular, fazer bons investimentos tecnológicos, dar aos filhos aquilo que secularmente são valiosos. O mais importante para nós é o ensinamento. As demais coisas serão sempre secundárias. Então, nada, independente do que você crê, se seu papel como pai, nada que faça para, por e com seu filho é mais importante do que ensinar a Bíblia para ele. Ou seja, para lucro e lucro. A questão é: você vai ensinar ou não a palavra? Essa não é a questão, perdão. Essa não é a questão. A questão é: você vai obedecer ou não a Deus? Se Deus lhe atribuiu essa missão. Se Deus nos atribuiu essa missão. É responsabilidade de quem? Nossa. É nossa responsabilidade. E não é algo opcional, não. É uma ordem. O problema é esse. É uma ordem. E aí entra o texto de Deuteronômio, né? Capítulo de número 6, verso número 6. Estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. É pancada. Ou seja, em todo o tempo nós estamos ensinando aos nossos filhos. Eles estão observando constantemente todo o nosso procedimento. Então, esse é o nosso grande desafio. E aí, quando nós olhamos para a lição do autor, que é o pastor Walter Van Nilson, que é o vice-presidente da nossa denominação, ele começa fazendo uma abordagem dos últimos versos do Salmo 127. Quem acompanhou a lição de número 3 sobre a sabedoria no casamento, o pastor Walter Van Nilson, ele começa a lição de número 3, destacando o verso de número 1 e o verso de número 2. Mas na lição de número 11, ele destaca exatamente o verso de número 3, o verso de número 4 e o verso de número 5 do Salmo 127. Mas, mais precisamente, o verso de número 3, quando diz que os filhos são heranças do Senhor. Eu acho que não há desafio maior do que esse, de sabermos que somos os responsáveis por aqueles que Deus confiou a nós. Ser pai ou mãe dentro da nossa cosmovisão cristã é um desafio enorme.
nós estamos cuidando do que não é nosso, mas é do Senhor. Né? São heranças de Deus. Deus confiou a nós, os nossos filhos. E aí, o que acontece? Acontece que eu quero focar com vocês não no verso de número 3, mas eu quero focar no ponto de número 2. A evangelização dos filhos é um processo que constante. Veja comigo aí. No ponto A, letra A, tópico 2, letra A, página 46, diz o seguinte: não se pode ensinar aquilo que não se conhece. Deuteronômio 6, de 1 a 7, antes de prescrever que os pais devem ensinar a palavra de Deus aos filhos, prescreve que essa palavra deve estar nos seus corações e mentes. E esse é o grande problema de muitos pais. Não conhecem a palavra de Deus. Aliás, os filhos não os veem estudando a Bíblia. Como então, tais filhos aprenderão a palavra de Deus? Como pode haver dedicação no ensino da palavra do Senhor se não há a dedicação do aprendizado dela? Então, como é que os pais vão ensinar seus filhos a palavra de Deus se os próprios filhos não os veem estudando a palavra de Deus? É desafio. Meu filho vai ler a Bíblia. Mamãe, vá também. Minha filha vai ler a Bíblia. Tá, pai, quando eu ver o Senhor eu vou. Já imaginou se os nossos filhos agissem dessa forma? Porque eles estão constantemente nos observando. Estas coisas que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Como é que os filhos vão ensinar? Como é que os pais vão ensinar os seus filhos se nem em seu coração está? A educação religiosa é uma educação que começa dentro do lar. E aí o Filipe Fontes, ele escreveu um livro muito interessante, que é Você Educa de Acordo com Aquilo que Você Adora. Que é parafraseando as palavras de um livro do Greg Bean, um livro que é intitulado Você se torna aquilo que você adora, né? Trabalhando sobre uma teologia bíblica da idolatria. Aí o Filipe Fonte pegou essa ideia e diz: você educa de acordo com o que você adora. E aí eu vou pegar uma citação do Filipe aqui que eu acho muito interessante, para mostrar para a gente como é desafiador essa questão da educação cristã dentro do lar. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse ensino, a primeira coisa é que a palavra de Deus deve estar onde? Em nosso coração. Para que assim possamos transmitir a quem? Aos nossos filhos. Então, como é que eu vou transmitir para o meu filho aquilo que não está nem mesmo em meu coração? Aquilo que não faz parte da minha realidade diária. Me diga, que situação difícil para nós ensinar aquilo que não está em mim. E aí o que acontece? Acontece que educamos de acordo
com o que adoramos. Por isso que em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4 e verso de número 5, o que é que a palavra do Senhor diz? No verso número 4, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Educar de acordo com o que você adora é você levar em consideração que você passa a educar porque você ama quem? A Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, é quando passamos a amar ao Senhor por completo. Por completo. Amar ao Senhor por completo. Ou seja, não existe nenhuma parte em nós que não possa amar ao Senhor. Toda a nossa vida, toda a nossa educação deve exatamente estar ligada a essa adoração. Então você educa de acordo com o que você adora. Então você só vai passar a educar se você amar ao Senhor. E para amar o Senhor, a palavra de Deus tem que estar onde? Dentro de você, dentro de nós. É por isso que o salmista, corroborando aqui no Salmo 78, ele vai dizer exatamente isso. E não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Como é que eu vou fazer isso? Se estiver em quem? Em mim. Igual uma vez um pai, semelhante ao pai, que assistindo a novela Os 10 Mandamentos, a filha perguntou: pai, o que significa Shalom? Ele disse: Shalom? Shalom significa amém. Diga aí. O pai não sabia nem o que significava Shalom. Ele disse: amém. É luta ou não? Então nós vivemos exatamente um tempo muito difícil. Por quê? Porque hoje a nossa geração não tem hábito de leitura da palavra de Deus. Nós só criamos um calendário anual de leitura diária da palavra de Deus. O Lupriolo, quando ele comenta aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso número 16, quando 2 Timóteo 3, você vai dizer: toda escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas como é que eu vou ensinar se a palavra de Deus não está em quem? Em mim. Como? Como é que eu vou ensinar? Diga. E aí o problema é exatamente esse. Eu não posso ensinar aquilo que não faz parte da minha realidade diária. Aquilo que eu não tenho hábito. E o problema é, se eu não tenho uma vida devocional, uma leitura diária da palavra de Deus, se eu não me alimento diariamente, como é que meus filhos vão entender isso? Primeiro, eu não vou ter o que transmitir para eles. E segundo, eles não vão ser motivados a ler a Bíblia, porque eles não estão vendo isso em nós. Eles não estão vendo isso em nós. E aí, Filipe Fontes diz o seguinte: toda educação é fruto de uma cosmovisão, e toda cosmovisão é fruto de uma religião. Logo, toda educação é dependente de uma postura religiosa, tanto no sentido de que possui compromissos fiduciários relativos à fé, quanto no sentido de que possui um posicionamento necessário sobre Deus de afirmação ou de negação. O problema é que muitos dos pais hoje não acreditam numa relação
da educação com a religião. E nem levam isso em consideração quando vai se desconstruir os postulados de uma educação ateia, meramente cientificista. Como é que ele vai combater o evolucionismo se nem ele mesmo sabe que Deus é o Criador dos céus e da terra? Então, essa educação hoje é um desafio enorme. E aí, Filipe Fontes diz o seguinte: o modo como ensinamos é determinado por aquilo que somos, e o que somos por aquele a quem adoramos. E o que somos por aquele a quem adoramos. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, a evangelização dos filhos é um processo constante. A primeira palavra deve estar em nossos corações, para que assim possamos transmitir aos nossos filhos. E aí, começa pelo aprendizado. Segundo, passa pelo conteúdo. E aí na letra B ele diz o seguinte: o que deve ser ensinado aos filhos é o que consta na Bíblia, fazendo com que eles entendam que tem uma natureza pecaminosa e aprendam sobre Deus, e o amem pelo que Ele é, e não pelo que os outros dizem que Ele é. Isso parece óbvio, mas nem sempre é colocado em prática. Há pais que, antes de ensinar aos seus filhos sobre a natureza pecaminosa deles e sobre o plano de Deus para livrá-los da perdição eterna, ensinam que Deus pode fazê-los prósperos, concentrando o ensino apenas nas coisas materiais. Meu filho, ali Deus pode levar você a primeiro lugar na nota da escola, filho. Deus pode levar você às melhores universidades públicas deste mundo. Deus pode fazer, meu filho, com que você seja bem sucedido no mercado de trabalho. Mas às vezes nós esquecemos que os nossos filhos são pecadores e eles precisam da educação cristã para serem alcançados pela obra redentiva de Cristo. A ideia é, antes de ensinar uma vida próspera, ensina a seus filhos que ele é pecador e que precisa ser alcançado pela graça de Deus. E aí nós temos o exemplo de Jó, lá no capítulo 1 do seu livro, verso número 5. Jó reuniu seus filhos para prestar culto a Deus e sacrifício a Deus, pois Jó dizia: talvez eles tenham pecado contra o Senhor. E a gente sabe do desafio da educação cristã, dessa educação doméstica, dessa evangelização dos nossos filhos. E aí eu acho muito interessante quando John Milton, falando sobre a educação cristã, ele diz: o alvo do ensino é reparar a ruína dos nossos primeiros pais pela reconquista do conhecimento correto de Deus e, a partir deste conhecimento, amá-lo, imitá-lo e ser como quem? Como Ele. Como Ele. Então, a educação cristã é redentiva. O problema é que nós, como eu sempre bato nessa tecla, querendo ou não, muitos dos nossos pais, crentes em Cristo, foram alcançados por uma secularização terrível. Quanto nós não investimos numa educação secular dos nossos filhos? E eu já falei sobre isso aqui. Nós investimos altíssimo. É um valor absurdo de material didático, material didático, de cursos online, de cursos de língua, de matrícula de escola, de mensalidade de escola. Mas você observa quanto nós investimos em livros de literatura cristã para os nossos filhos. Nosso investimento é baixíssimo. Se a gente gastar por ano R$200, é muito.
Por exemplo, a importância deles estarem no culto de oração e doutrina. Porque nós achamos que ainda não é tempo para ele. Nós achamos, bichinho, deixa junto. Júnior já estudou tanto, Júnior. Ô Júnior, o bichinho está tão cansado. Foi de queijo da aula matemática. Oh meu Deus, já estou assim, o bichinho está acabado. Dorme, Júnior, vai descansar. E Júnior passa a semana todinha servindo para a igreja. Aí domingo de manhã, só porque Júnior fez um teste no sábado à tarde, Júnior está com a mente tão pesada, dorme Júnior até o meio-dia. Quando a mamãe chegar da EBD, vai botar o almoço de Júnior, não. E Júnior lá, sabe? E lá vai Júnior. Aí lembro-me muito bem de Heber Campos Júnior em seu livro Amando a Deus no Mundo, um livro sobre cosmovisão cristã, baseado em Daniel, o livro de Daniel. Aí Heber Campos Júnior diz: muitos de nossos filhos são muito informados sobre cultura pop, mas analfabetos biblicamente. Na melhor das hipóteses, são conhecedores de informações acadêmicas, mas lhes falta uma cosmovisão bíblica. São experts. Os grandes célebres do conhecimento científico, mas biblicamente falando, analfabetos. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Por que eu estou dizendo que muitos dos nossos pais foram secularizados? Obviamente, e a nossa cosmovisão cristã, ela mantém o equilíbrio. Você pode ser um cientista e crente. Você pode ser um biólogo crente. Você pode ser um filósofo crente. Você pode dominar todas as ciências. Todas as ciências, mas o Evangelho deve estar no coração dos nossos filhos, deve permanecer no coração dos nossos filhos. O problema é quando isso não é levado em consideração. Por que isso aqui é importante? Porque veja, isso não é uma questão somente nossa aqui em Limoeiro, em Itabina também, e é geral. É geral. Dificilmente nós vemos os filhos dos crentes no culto de oração e doutrina. Por quê? Porque nós achamos que ele não é necessário. Não é necessário para a alma deles. Porque você está confiando em você e você acha que o seu paternalismo vai ajudá-lo na hora das dificuldades, quando a natureza pecaminosa dele se revelar mais ainda, com mais intensidade e mais potencialidade. O que eu quero dizer com isso? Quando os nossos filhos nos surpreendem com atitudes pecaminosas, meu Deus, papai está aqui, filho, mamãe está aqui, calma, vai dar tudo certo no final. Como? Então, essa maneira nossa de acharmos que nós, embora sendo responsáveis pelos nossos filhos em termos seculares, em produção, em investimento secular, nós também achamos que somos responsáveis. Em que sentido? Não, qualquer problema que der com o espiritual, eu me garanto. Não esqueçam, eles são pecadores, são adâmicos. Os efeitos noéticos, os efeitos do pecado na mente atingiram eles também. Por isso que eu comecei citando Douglas Wills. Nós não somos os redentores, mas nós somos instrumentos que apontam e que conduzem-nos para quem? Para o Redentor. Então essa negligência espiritual da semana vai reverberar no mundo. Essa falta de preparação, essa falta de cuidado, essa falta de levar em consideração a espiritualidade dos nossos filhos, é exatamente isso que tem acontecido.
O nosso trabalho educacional deve levar em consideração que oração e doutrina também são importantes para os nossos filhos, pois são meios de graça. Será que nós não paramos para pensar que quando nós negligenciamos os meios de graça para os nossos filhos, será que também nós estamos pecando? Quebrando o 8º mandamento: não furtarás. O que é furtar? Furtar é quando você toma posse de algo que pertence a quem? A outra pessoa. Vamos levar em consideração que como pais nós somos responsáveis por alimentar os nossos filhos, espiritualmente falando. E de repente eu posso levar meu filho para um culto de oração e doutrina e eu não levo. Eu deixo meu filho na frente de uma tela, eu deixo meu filho assistindo uma novela, eu deixo meu filho assistindo a uma série. O que eu estou fazendo? Será que eu estou quebrando o 8º mandamento? Estou usurpando algo que pertencia a ele? Será? Que interessante, né, irmãos? Pensar sobre isso. Por isso que eu digo, irmãos, nós somos tão secularizados porque nós sempre damos prioridades àquilo que vai ser próspero para a vida dos nossos filhos. Aquilo que ele vai viver bem sucedido, secularmente falando. Mas negligenciamos aquilo que espiritualmente conduzirá ao caminho da redenção. E aí eu me lembro exatamente de uma frase que eu gosto muito: o coração da criança é de quem chegar primeiro. É de quem chegar primeiro. Nunca vimos filhos tão carnais, porque tem pais carnais. Filhos espiritualmente fracos, porque tem pais espiritualmente fracos. Evangelizar os nossos filhos é um caminho desafiador, porque não podemos ocultar para eles o que ouvimos e aprendemos e o que nos disseram os nossos pais. O problema é: iremos ou não ensinar a Bíblia aos nossos filhos? Isso é uma ordem divina. Não está no subjetivo, está no imperativo. É uma ordem. Ensino. Inculque. Provérbios 22:6, citado também pelo autor. Ensina a criança no caminho. É tão lamentável não vermos os nossos jovens nos cultos de oração, os cultos de doutrina, coisa que eles devem participar. Eles têm que estar envolvidos. Criou-se uma ideia de que oração é para velhos, coisa de velhos, coisa de adultos. Nós somos os primeiros a achar que os nossos filhos não são capazes o suficiente de ouvir o que está sendo ensinado numa doutrina. Nós mesmos delimitamos a capacidade cognitiva deles. Nós delimitamos, nós fazemos isso. Meu amigo, ainda existe a fórmula de macho, Aí, você se lembra das equações de matemática? A coisa já era bem com números. Mudou letra, mudou outro. É terrível aprender aquilo, mas somos forçados a aprender. Ainda que nem usemos na vida, né? Nem venhamos a fazer uso, mas é necessário aprender. Os nossos filhos estão lá. Horrível. Mas eles estão sendo forçados a aprender. Por
que nós delimitamos a capacidade cognitiva dos nossos filhos quanto à doutrina, quanto à oração, achando que eles não podem aprender nada do que está sendo ensinado ali? Por que nós fazemos isso? Percebam como nós nos sentimos os redentores dos nossos filhos. Porque nós achamos que em qualquer ato pecaminoso nós resolvemos. Só que o problema, gente, é que nós não levamos em consideração que os nossos filhos também são adâmicos, são pecadores que estão em processo de regeneração. E que eles precisam também do Evangelho, tanto quanto nós. Eles precisam ser pastoreados. Eles precisam ser pastoreados. E se nós não fizermos isso, acabou-se. Acabou-se. Então é necessário que nós envolvamos os nossos filhos nessas reuniões de oração e doutrina. É só um dia na semana, gente, que vai matar junho, não. Muito pelo contrário, vai produzir vida em junho. E é o que Júnior precisa para sobreviver na escola quanto aos ensinamentos secularistas, humanistas e as ideologias do presente século. O que vai ajudar Júnior é a oração diária de Júnior e a participação de Júnior nas reuniões de oração e doutrina na igreja. Porque Júnior é capaz sim de ouvir uma exposição de uma doutrina. Isso o ajudará, inclusive, a conhecer mais ainda a palavra de Deus. Se você não tem capacidade e é limitado quanto à leitura e à prática da oração em casa, conduza-os à igreja. Muito embora esteja ciente do que nós falamos na introdução, citando o primeiro. Essa responsabilidade é primeiramente sua. Pastores e professores de escola bíblica dominical são secundários. Eles estão apenas me auxiliando nessa missão, mas a responsabilidade é nossa. É nossa. Então, nós precisamos levar em consideração isso, irmãos. Nós precisamos levar em consideração. Instruir o coração da criança não é simplesmente transferir informação de pai para filho. Vai dizer o nosso amigo. Cadê ele? Ted Tripp e Margin Tripp. Ele diz o seguinte: instruir o coração da criança não é simplesmente transferir informação de pai para filho, é gravar a verdade no coração. Não é só transferir, é gravar, é marcar. Salomão nos dá esse tipo de instrução ao dizer: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem com retidão. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia, porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Provérbios 23, do 15 ao 19. Sabe o que aí acontece? Salomão apela para o coração do filho. E o que é o coração, biblicamente falando? O coração é o núcleo, é a sede da nossa religiosidade. Provérbios 4, 23. O que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para toda a vida. O que se deve guardar aqui é o coração. E instruir o coração da criança não é simplesmente transferir informações de pai para filho, mas é gravar no coração. Por exemplo, e aí a gente entra agora no campo do testemunho. Quantos filhos que hoje
estão aqui, mas os pais estão desviados, afastados do Senhor, certo? Mas os filhos permaneceram. Por quê? Porque a palavra de Deus ficou gravada onde? No coração. Por mais que os pais tenham trilhado outros caminhos, mas os filhos entenderam que o que eles ouviram e entenderam do Evangelho está onde? Está lá. Por isso que o nosso papel, pais, ainda que os nossos filhos, neste caso, tomem caminhos diferentes dos nossos ensinamentos, precisamos levar em consideração que o que nós ensinamos está onde? Está gravado no coração. E para onde eles forem, eles vão se lembrar. Rapaz, não foi assim que eu aprendi. Esta semana, uma jovem que estava nos visitando, já foi da nossa igreja há um tempo, lá em Campina, se distanciou da luz do Evangelho e me procurou no gabinete dizendo: pastor, eu quero voltar para Jesus e quero voltar para a minha igreja. Pois eu entendi que eu não consigo viver longe de Jesus. Ela conta na experiência dela que para onde ela ia, ela dizia: isso aqui não é meu lugar. Não se sentia bem, não se sentia confortável. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus é gravada no coração, de fato e de verdade, por mais que os nossos filhos se distanciem da luz do Evangelho, ele vai entender que o que está gravado lá nunca mais vai sair do coração dele. A senhora passou quanto tempo ainda na Babilônia, na Nabucodonosor? Mas eu não era questão que eu gostava de brega, do mundo, não, do da alegria, não sei como esfriamento espiritual, né? porque eu nunca foi de mim gostar Dessas coisas mundanas, né? Teve um acontecimento, né? Quando a gente conhece o primeiro amor, né? Aí a gente vai uma vez e duas vezes, no máximo duas vezes só, não era mim, não me via lá, não me via. A senhora só comeu um pouquinho dos manjares, não foi? Da casa, mas na casa, porque era uma adolescência, mas o ensinamento foi gravado e retornar Deus, né? Porque não era tudo dele. Até hoje eu digo que não me fez falta nada porque disse assim, eu te conheço uma coisa que não vivesse nada, porque assim, eu vivi mais com Deus naquele período que eu estava, do que afastado de Deus. E aí, o Ted Tripp diz o seguinte: seu filho não é apenas um produto destas influências formativas, ele interage com todas estas coisas. Interage de acordo com a natureza de escolhas pactuais que está fazendo. Ou reage à bondade e à misericórdia de Deus pela fé, ou reage com incredulidade. Ou ele passa a amar e confiar ainda mais no Deus vivo, ou ele se volta cada vez mais para as várias formas de idolatria e autoconfiança. O coração da criança é de quem chegar. Ou ele vai amar a Deus e acreditar mais ainda em Deus, ou ele vai se comportar de maneira incrédula ou autoconfiante. Por isso, irmãos, que é um grande desafio evangelizar os nossos filhos. Mas pensemos sobre isso, irmãos. Vamos conduzir os nossos filhos à prática da oração e do doutrina.
jamais venhamos negligenciar esse ensino pastoreio do coração deles, pois é disso que eles precisam. Eles são pecadores e eles precisam exatamente reconhecer que são pecadores e que precisam e necessitam de um Salvador. Salvador este que não somos nós, mas aquele que nos confiou esta missão de pastorearmos os corações dos nossos filhos, ensinando tudo o que ouvimos, aprendemos e o que nos contaram os nossos pais acerca das maravilhas, dos milagres e das grandes obras do nosso bondoso Deus. Essa é uma responsabilidade de nós, irmãos. E jamais devemos cessar de ensinar os nossos filhos. Mesmo que eles tenham 30, 40, 50 anos, a nossa missão continua. Vai desde Pedro até, na verdade, desde o ventre até a morte. Esse trabalho de evangelização é um trabalho contínuo. E é lamentável, irmãos, para nós não vermos a nossa juventude tão empenhada em nossa igreja. A nossa juventude tão envolvida com os ensinamentos da nossa igreja. E quando chegam numa universidade, não que a culpa seja da universidade, não que a culpa seja do professor. Eles estão fazendo os papéis deles, tanto a universidade quanto os professores, de ensinar aquilo que eles têm como verdade. O nosso papel é exatamente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor e conduzi-los no caminho do Senhor, pois quando ele vier a crescer, não se desviará do caminho. Não é? Esse texto de Provérbios 22:6, obviamente, não é um princípio normativo. Faça isso que vai acontecer isso. E também há um problema exegético, se o desviar aqui dos ensinamentos ou do caminho, certo? Do ensinar ou do caminho que foi ensinado, né? Mas de uma coisa nós temos a certeza: o nosso papel é inculcar. O nosso compromisso é inculcar no coração, é pregar no coração dos nossos filhos, é firmar no coração dos nossos filhos. E a responsabilidade salvífica não é nossa, mas é do nosso próprio Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? É uma lição simples, uma lição muito prática. E fica aí para vocês o tópico de número 3, para lerem em casa e discutirem com seus filhos e maridos sobre este assunto. Nós temos aí 10 minutos para perguntas e respostas ou interação. Alguém quer perguntar alguma coisa?